Mensagem de Deus para você neste dia. O texto hoje a ser lido é Levítico 19, versículo 32. Diz assim: Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião, e temerás o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Deus aqui, irmãos, nos orienta a nós respeitarmos os mais velhos. Ao ver uma pessoa idosa, que possamos nos levantar em sinal de respeito. O texto diz, diante das cãs. Cãs na Bíblia quer dizer cabelos brancos, cabelos grisalhos, pessoas de mais idade. Afinal de contas, nós temos que admitir que eles têm mais tempo aqui na Terra do que nós. Embora a juventude hoje não queira mais tomar exemplo através dos mais velhos, nem tomar conselho, mas a palavra de Deus nos orienta, tanto aos jovens como às pessoas adultas, que nós devemos respeitar os mais velhos. E na Bíblia também, a Bíblia nos conta em 1 Reis capítulo 12, a partir do versículo 1, a história de Roboão. E diz assim: Roboão foi a Siquém para tomar posse do reino, e todo Israel compareceu à cerimônia de coroação. Jeroboão, que ainda estava no Egito, onde fugiu do rei Salomão, ouviu falar a respeito dos planos por intermédio de alguns amigos. Esses amigos insistiram com ele para que comparecesse. Então ele se juntou à Assembleia de Israel em Siquém e foi o principal a conseguir que o povo fizesse certas exigências a Roboão. E aí o povo começa a exigir certas exigências para Roboão, né? Eles dizem assim: seu pai foi um senhor duro que nos deu trabalhos pesados. Disseram a Roboão o povo: não queremos você como o nosso rei, a não ser que você prometa que vai nos tratar melhor do que o seu pai nos tratou. E aí Roboão responde: dei-me 3 dias para pensar com cuidado a esse respeito. Depois voltem para saber a minha resposta. E assim o povo se foi. No versículo 6 do capítulo 12 de Reis, diz assim: Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que tinham dado conselhos a seu pai Salomão. O que vocês acham que eu deveria responder ao povo? Perguntou ele. E eles responderam: olha só o conselho dos mais velhos. Se você hoje der ao povo uma resposta agradável e concordar em ser bom para eles e servir bem a essa gente, você pode ser o rei deles para sempre. Agora diga, será que Roboão ele ouviu o conselho dos mais velhos? Muito pelo contrário. Ele foi pedir o conselho dos jovens da sua idade, dos seus amigos de infância, aqueles que cresceram junto com eles. E aí Roboão rejeitou o conselho dos mais velhos e mandou chamar os moços com os quais ele havia crescido e que eram ajudantes dele. E Roboão pergunta: o que vocês acham que eu deveria fazer? E os moços responderam: diga a eles, se vocês acham que meu pai foi duro com vocês, eu vou ser mais duro ainda. Minha menor exigência será maior do que a maior exigência do meu pai. Que coisa terrível! Ele, ao invés de tomar conselho com os mais velhos, tomou conselho com os mais jovens, e isso causou muito sofrimento para o povo. Amigos e irmãos, quando nós desprezamos os conselhos daqueles que têm mais experiência, isso causa sofrimento não só para nós, como também para todos que nos rodeiam. Principalmente quando se trata do conselho de um pai e de uma mãe, ou um conselho de Deus. Que você, jovem, possa também tomar conselho e respeitar os mais velhos.
Pois a Bíblia nos diz, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, um dos mandamentos que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Ouça o conselho daqueles que têm mais experiência. Ouçam os conselhos dos seus pais, obedeçam os seus pais, para que vocês possam ter vida longa e próspera. Que Deus abençoe.